do Instituto, e estou aqui como mestre de cerimônias para abrir esse magnífico evento que registra a nossa primeira aula magna de abertura do nosso ano acadêmico, que com tanto carinho, com tanto trabalho, com tanto afinco, estamos inaugurando o ano letivo do mestrado profissional do PPG-DDA. Gostaria de cumprimentar todos os colegas docentes aqui presentes, gostaria de cumprimentar a nossa diretora do Instituto de Ciências Jurídicas, professora Valena Jacó. Gostaria de cumprimentar principalmente também as queridas professoras doutora Maria Paula Dalari Butt e doutora Nazaré Imbiriba. Muito obrigada pela presença de vocês, pela parceria de nos brindar com a palestra que hoje teremos. Lembrando que o evento está sendo transmitido ao vivo pelo nosso Facebook, para que outras pessoas possam também estar acompanhando e assistindo. O tema da nossa aula magna é desenvolvimento e políticas públicas, e a dinâmica a ser seguida é uma fala de até 30 minutos da professora Nazaré Imbiriba, que eu já me adianto e apresento para passar a palavra, e depois ouviremos a professora Maria Paula Dalari Butt. Primeiramente eu vou apresentar a professora Nazaré Imbiriba, depois da sua fala eu apresento a professora Paula Dalari Butt. A professora Nazaré Imbiriba é doutora em Direito e mestre em Direito Internacional pela Universidade de São Paulo, realizando pesquisa na Haia, na Holanda, como bolsista pela FAPESP e professora aposentada da UFPA. Esse é um breve resumo do seu extenso currículo, porque acho que todos estamos aqui ansiosos para ouvi-la. Muito obrigada mais uma vez, e é a sua palavra, professora. Fique à vontade. Professora Nazaré, me perdoe. Oi? Me perdoe, mas a professora Valena gostaria de dar uma saudação às senhoras. Claro. Em nome de todo o nosso instituto. Professora Valena, por favor. Bom, boa noite a todas e a todos. Eu não poderia deixar de pedir para falar brevemente aqui nessa aula inicial do PPG-DDA. Eu até brinco com a Andresa, toda vez que eu falo PPG-DDA, eu fico DDA. Mas é um sonho que nós estamos realizando como diretora-geral do ICJ. Eu gostaria de aproveitar essa oportunidade e agradecer imensamente a todos os colegas docentes que ajudaram esse sonho com esse projeto. Todo mundo sabe, o professor Saulo ajudou muito, né? A professora Andresa, a professora Estela, a professora Eliana, a equipe que tomou o pontapé inicial na construção desse programa. Nós tínhamos esse desejo há muito tempo de termos o mestrado profissional e daqui a pouco o doutorado profissional, e estamos muito felizes hoje com o início, né, nessa nova subunidade do nosso Instituto de Ciências Jurídicas. Apesar de sermos um curso de Direito centenário, 119 anos, ano que vem estaremos completando 120 anos e esperamos que já possamos festejar presencialmente, né, esse sonho de completar 120 anos longe da pandemia, todo mundo vacinado, e estamos agora com um mestrado profissional. Então, agradeço muito a equipe, os professores do PPG-DDA, e precisava dar essa palavra de boas-vindas a todos, e, em nome do Instituto, agradecer também às professoras doutoras Nazaré Imbiriba, professora Maria Paula Dalari. Eu conheço a senhora mais como Dalari Butt. Eu também sofro desse probleminha de nomes, porque eu sou conhecida com o meu nome de solteira, e aí, infelizmente, no CNPq fica o sobrenome, o último sobrenome, né, nas publicações. Ultimamente estou publicando com o nome de solteira, porque nem eu me reconheço me citando como um sobrenome de casada. Quando a gente casa mais velha, acontece isso, a gente já faz a nossa formação no nosso nome de solteira, né? E aí eu acredito que seja isso também. A senhora, eu conheço a senhora mais como Dalari. Mas é isso. Agora as mulheres mais novas, mais modernas, não usam mais o nome do marido. E a minha filha diz que não vai usar o nome do marido dela, para evitar esses percalços todos, né, que a gente acaba tendo, né?
enfim. Mas agradeço muito, sejam muito bem-vindas e a casa está aberta. Quando voltarmos às atividades presenciais, queremos tê-las nos nossos auditórios, com os nossos alunos. Então, junto com o PPG-DDA, nós temos o PPG-D, que já é um programa mais antigo, e estamos assim, super felizes, construindo novos espaços no Instituto, então vai ficar tudo muito bonito, muito acolhedor para todos vocês, docentes e discentes do PPG-DDA. Então, agradeço imensamente a esse convite e ficarei atenta a essa exposição, que com certeza será muito enriquecedora para novos conhecimentos. Obrigada, professora Andresa, professora Luciana. Passo a palavra. Obrigada a você, professora Valena. Desculpa que eu não vi aqui o chat com a Andresa pedindo para eu te passar a palavra, mas estamos em casa, né? Você é super, ultra, mega bem-vinda. Passo, então, a palavra à professora Nazaré Imbiriba, conforme eu já apresentei anteriormente. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu agradeço a todas as professoras, a professora Valena, a Luciana, a Andresa, a companhia da Maria Paula, e principalmente aos alunos, né? Porque, no fundo, eles são o objeto de tudo que a gente vai tentar falar aqui um pouquinho. Eu vou mostrar mais transparência, mas antes eu gostaria de dizer que eu tive uma experiência muito interessante, recente, junto ao Instituto de Ciências Jurídicas, quando eu fiz 4 cursos internacionais, interinstitucionais e interdisciplinares, chamado Mundos Amazônicos, Biodiversidade, Desenvolvimento e Direitos Humanos. Eu confesso que acho que foi a melhor coisa que eu já fiz na minha vida entre os anos de 2015, de 2017 e 2019. E essa experiência foi tão boa, mas eu preciso dizer aos meus queridos alunos, que eu vejo que a maioria tem uma formação jurídica, que nós vamos, nesta minha pequena aula, nós vamos viajar um pouquinho longe do direito enquanto direito positivo. Nós vamos viajar pela Amazônia. Nós vamos ver o que é essa região. Então, senhores, me permitem eu começar essa exposição com estas transparências, para que dê certo. Espera aí, cadê a transparência? Agora que é. Aqui. Vamos ver. Alguém me ajuda aí com a transparência? Lá vai. Espera aí. A mãozinha aqui. Cadê? Tá, já agora. Estamos começando a visualizar. Agora. Estamos vendo a sua tela. Tá. Então vamos olhar a minha tela. E agora, cadê o meu? Aqui. Agora estamos vendo. Ok? Bom, primeira coisa, eu dou enorme parabéns, um enorme abraço a esse programa que junta de uma forma bem óbvia direito e desenvolvimento da Amazônia. Eu acho que isso é algo inovador, é por aí, que é a função do direito no desenvolvimento da Amazônia, para o desenvolvimento da Amazônia. E muito mais o nome, aula inaugural, Políticas Públicas e Desenvolvimento. Eu vou chamar essa minha breve intervenção de Amazônia, onde se joga o jogo da vida. Porque eu estou convencida de que é nesta região que nós estamos jogando o futuro da vida do planeta. É nesta região que nós estamos jogando o futuro da vida no Brasil também. E vou começar logo lembrando que é uma região que quem está longe, ou mesmo quem mora aqui, é um mundo quase que de superlativos, um mundo mítico, um mundo chamado de muitas coisas superlativas, inferno verde, algo grandioso e de grandes desafios, e é neles que eu vou agora trabalhar. E por que eu coloquei mundos? Porque não existe um mundo amazônico. Os mundos amazônicos são, vejam nesse mapa meio fajuta, são Guiana, Suriname, Venezuela, Colômbia, Peru, Bolívia, Equador e Brasil. Então, nós não podemos falar em uma Amazônia, nós temos que falar em uma Amazônia enquanto uma
região. E, portanto, mundos bastante articulados, mas também bastante distintos. E nós vamos ver isso rapidinho. Esse contorno aqui é a região. Se você olha o Pacífico, lado esquerdo, você tem a costa, a Cordilheira dos Andes, e aí você tem a Amazônia, que é parte desses países, desses 8 países que eu falei. Uma região, portanto, de 8 milhões de quilômetros quadrados, mais ou menos. E é uma coisa interessante que, embora o Equador, vamos dar uma olhadinha aí, embora o Equador participe na bacia apenas com 1,5% do seu território, ele é 46% no território amazônico. Enquanto que o Brasil, ele é não só o maior país da bacia, se nós formos olhar aquele mapa ali que eu mostrei da bacia, e ele é o maior também, no nosso país, 58% é amazônico. Portanto, o Brasil é mais amazônico do que qualquer outra coisa, e a bacia amazônica é mais brasileira. Entretanto, eu só dou um exemplo do Equador, que é o mais gritante, embora ele, na bacia amazônica, naquele mapa que eu mostrei, o pedacinho do Equador é apenas de 1,5%, mas o país é 46% amazônico. Portanto, é importante a Amazônia para todos esses países. E aqui eu vou mostrar, mas eu vou passar rapidinho, essa relação que eu mostrei entre ser tão pequenininho de território dentro da bacia, mas dentro do território nacional é quase 50%. Peru também, muito mais até do que todos. Segundo, a população, eu diria, mais ou menos também 33 milhões de habitantes. E a população indígena é apenas 1.465.000, 1,5 milhão, vamos dizer assim. Agora, o percentual da população indígena da Amazônia no Brasil é só 1%. Ou seja, nós fomos mais, nos encarregamos de dizimar nossas populações de uma forma muito maior. Enquanto que, na Venezuela, 42% da população da Amazônia é indígena, na Bolívia 34%, etc, etc. Ou seja, não é algo do qual a gente deva se orgulhar. Existe ainda hoje 377 povos indígenas e 70 grupos isolados. Isso é um dado fundamental. Grupos que não têm nenhum contato atual com a sociedade circundante. E esses territórios indígenas, portanto, são colocados em reservas naturais, etc, etc. Deixa eu só ocultar. Então, aí vocês vão dizer, mas que maravilha, 25% da região é território indígena. Então, vamos seguir olhando aqui a situação. O que eu falei, o Brasil nem aparece porque é 1 ponto qualquer coisa. Tá? O percentual da população indígena na sua própria Amazônia. Mas eu quero aqui rapidinho dar um choque de realidade, porque a gente só pode entender a Amazônia se a gente sair do discurso grandiloquente e tentar pôr o pé no chão e ver a realidade. O que eu chamo de choques de realidade. Primeiro, a conquista, a visão do conquistador, quando chegou, é uma região virgem, ou seja, não tem ninguém, e pingo de gato pingado, nesse caso também o Canadá é uma região virgem, porque em relação ao território, é uma região vazia, é uma região rica, é uma região homogênea, é o pulmão do mundo, é o inferno verde, ou seja, uma terra de mitos. De mitos. E essa visão da conquista não é só uma visão que ficou lá atrás na conquista. Ela vem acompanhando a nossa história. E nossas políticas, e aí nós começamos já a falar em política, as nossas políticas, em grande medida, os discursos, as narrativas, as políticas, elas, em grande medida, seguem fazendo da região uma região rica, vamos explorar porque tem, que não acaba mais, ela é igual, sabe? Ela é um pulmão do mundo, isso nada é verdade. Na verdade, são distintas essas Amazônias de cada país, e dentro de cada país há distinções. Embora esses mundos sejam articulados, porque nós pertencemos a uma mesma bacia hidrográfica. Existe uma diversidade social, por exemplo, nós temos indígenas, nós temos ribeirinhos, nós temos sojeiros, nós temos madeireiro, nós temos garipeiro,
ela é naturalmente também diversa. Você tem, por exemplo, nas outras Amazônias, uma região chamada Selva Alta, Selva Baixa, Serra de Selva, ou seja, tem áreas amazônicas de alturas além de 1.000, de 2.000 metros. Tem vulcões amazônicos. Então, é uma diversidade natural enorme. Tem física, nós temos páramos de alturas imensas, nós temos planícies, nós temos planaltos. Econômica, politicamente, nós temos estados unitários, nós brasileiros somos federação, e culturalmente, inclusive até pelas perdas que fomos adquirindo, mas que existe uma cultura bastante forte, inclusive nós não podemos deixar de falar de andino-amazônicas, porque a relação Andes-Amazônia também é uma relação importante, como nós vamos ver. Agora, baseada nessas visões míticas, falsas, a história nos fez caminhar com uma política que chega hoje com uma matriz produtiva primária exportadora, ou seja, tem gás na Bolívia, então vamos explorar o gás da Bolívia, vamos explorar o petróleo no Equador, vamos explorar os minérios no Brasil, ou seja, todo o processo de exploração foi primário, ou seja, sem agregar valor à matéria-prima, e primária exportadora, commodities, então você tem, e muitas vezes baseado em 1 ou 2 produtos. Quando esses 1 ou 2 produtos estão com preço alto no mercado, os nossos países têm rendas boas. Quando não, a gente entra pelo cano. Exemplo, o petróleo permitiu que Venezuela, que Bolívia, que Equador fizesse uma série de investimentos. Quando o petróleo cai e nós não controlamos os preços do mercado internacional, não somos nós que controlamos os preços no mercado internacional, então, quando esses preços caem, a nossa renda também cai. E aí nós ficamos dependentes desses produtos como petróleo, gás, madeira, minério. No Brasil, minério, madeira, boi, etc. Então, ela é diversa, eu já falei, eu vou deixar isso para os alunos depois, em termos naturais. Ela é politicamente também diversa, e mais, ela tem, inclusive, algumas novidades que eu acho que vale a pena numa aula chamar atenção. Hoje existe, por exemplo, na Colômbia, na Bolívia, governos autônomos indígenas, coisa que a gente nunca pensou, embora essas sociedades são o que um autor boliviano falou, sociedades abigarradas, o que quer dizer paralelas. Elas foram sendo destruídas, mas em alguns casos elas mantiveram determinado nível de autenticidade e de cultura. É uma diversidade humana também, como nós já falamos. Então, embora sejam distintas, são mundos, mas eles são articulados, porque nós estamos numa mesma bacia hidrográfica, os nossos rios começam lá em cima e descem para o território brasileiro, a floresta tropical contínua do mundo é a maior, e mais, Donato Nobre fala do fino equilíbrio climático. A nossa floresta, ele diz, tem uns processos de vida de complexidades incompreensíveis, engrenagens articuladas, que é uma verdadeira máquina de regulação ambiental. Não é esse fato, são astronômicos números de vidas e processos que se equilibram e que mantêm um clima. Por que nós não temos no deserto, como em áreas semelhantes existem? Por causa deste equilíbrio climático, por causa dos chamados rios voadores, pela evapotranspiração dos mares, pela barragem andina que segura e não deixa esses ventos desaparecerem. Então, esses mundos são absolutamente articulados. E foram ocupados, nada de vazio, a partir daquelas lógicas. Primeiro, era o dourado, certo? Vamos tirar o ouro, porque tinha ouro quando o espanhol, o português chegou. Depois a borracha, o cálcio, a integração. Mas a verdade que eu quero dizer
é que foi um desenvolvimento, regra geral, entre aspas, desenvolvimento, baseado no capital externo, numa integração a mercados nacionais e internacionais, e a Amazônia como geradora de divisas para o país e uma solução dos problemas nacionais. Com isso, se incentivou uma enorme onda de colonização, e isso em todos os países amazônicos. Terra sem homem, lembram disso? Vocês talvez tenham lembrado, na época da ditadura, terra sem homens para homens sem terra, a Amazônia, a última fronteira, até hoje ainda se diz, é a última fronteira de recurso para explorar. Então, nós estamos vendo como foi o nosso processo de ocupação. E, portanto, a Amazônia, hoje, eu posso dizer que ela é uma terra, é uma região sob pressão. Vocês devem consultar este RASG, que é uma rede amazônica de informação georreferenciada, fantástica, alimentada por todos os países, e eu vou mostrar para vocês uma coisa. Está aqui a Amazônia, aquela primeira foto, ok? Está todo mundo vendo? Tá ok? Tá. Aí eu falei que nós tínhamos áreas protegidas. Muito bem. Ótimo. A Amazônia, esses verdes todos são áreas protegidas. Nós temos que estar felizes. Vamos em frente. Aí mesmo nas áreas protegidas, às vezes sobrepostas, às vezes do lado, nós temos territórios indígenas. Lembra que nós falamos? 2.000 e não sei quantos territórios indígenas? Então está aqui. Mas aí começa agora, se segurem. Focos de calor. Esses dados aqui, quando é ao vivo, quando é uma foto como essa, esses pontinhos amarelos, eles podem ser maiores, porque isso é um dado que é gerado ao vivo. Esse aqui é uma foto de um determinado momento que eu tirei a foto. Mas esses pontinhos, tudo são queimadas, focos de calor. Aí já vem hidrelétricas. Olha aqui o lado esquerdo, Equador, Peru, olha, nós aqui, tá vendo? Então, já está ficando o negócio menos vazio. Mineração, olha aqui. Olha o estado da região. Petróleo e gás, olha só. Ou seja, que região vazia é essa? Que região rica é essa? Ela está sendo loucamente explorada. Os seus recursos naturais seguramente não conseguem fazer face à demanda brutal. E aquela matriz primária exportadora produtiva está aqui. Ela está aqui totalmente. Então, você vê que essa brincadeira de dizer que a Amazônia é vazia, não, está aqui. E aqui dentro não falta muita coisa. Falta garimpo, ilegal, falta uma série de outras coisas. Eu só coloquei alguns. Essa é uma cara da exploração econômica. Agora, olha a cara da saúde. Eu só quero chamar a atenção para um dado, o caso da hanseníase. O meu amigo Cláudio Salgado, que é o presidente da Associação Brasileira de Hansenologia, ele me mostrou, e ele sai numa cruzada, onde se diz que a hanseníase foi resolvida. Não é verdade. Não é verdade. Só dar um exemplo. Em um município do Marajó, ano retrasado, 27 casos foram registrados em 10 anos. Ou seja, em 10 anos só tiveram 27 casos. Bastou uma semana de uma equipe da UFPA dedicada ao caso da hanseníase para diagnosticar em uma semana 28 casos. Então, a hanseníase é um problema grave na Amazônia e que está sendo escamoteada, esquecida, assim como a leishmaniose, a raiva, a doença de Chagas. Só do lado direito aqui, se vocês olharem, de 69 escolas visitadas, ano passado, 3.700 alunos visitados, 48% já tem o antígeno. Isso não quer dizer que ele já tem a hanseníase, mas já tem o antígeno. E 6% são já casos novos. Eu não vou dar mais para mostrar a cara da Amazônia. Se eu for mostrar um pouquinho a cara da educação, não é tão bonita também.
Sudeste paraense é onde vai o maior produto interno do Pará. Vou dar um exemplo do Pará. 41% da renda do produto interno bruto do Pará está no Sudeste paraense, 41,23% e 35% na região metropolitana. Está vendo? 41 e 35%. Enquanto que as outras regiões, o produto interno é baixinho, né? Então, vamos só lembrar que na região metropolitana e no Sudeste paraense é onde está a maior renda, onde a contribuição para o produto interno bruto do Estado. Muito bem. Entretanto, isso não quer dizer que... que nesta região... Então, vamos lá. Canaã dos Carajás e Paraupeba são 2 municípios dessa região mais, digamos, onde o PIB é maior. Tá? A taxa de analfabetismo é de 25% analfabetos e a média de estudo é de 5 anos. E quem de 15 a 17 anos, taxa de conclusão de ensino fundamental é de 41%. Ou seja, esse recurso não significa que as pessoas estão mais educadas, que as pessoas estão menos analfabetas. Então, para simplificar isso, nós vamos ver, portanto, que nós tivemos um processo de ocupação baseado em grandes investimentos, normalmente na época, inclusive, capital externo, grandes projetos minero-metalúrgicos, gasodutos, etc., hidrocarbonetos também, uma grande onda de colonização dirigida ou espontânea pelo Estado Nacional, e a região foi ocupada basicamente pela penetração rodoviária, e se confundiu modernização. Não, nós temos que nos modernizar. E modernizar significaria industrializar. Mas como? Industrialização com pressão enorme sobre os recursos naturais, da forma como eu mostrei. Portanto, não tivemos nem modernização, nem industrialização. Nós temos, portanto, essa matriz produtiva que gera desmatamento, degradação ambiental, exclusão social, como nós vimos, conflitos sociais, nós sabemos as mortes, a questão da terra, a questão ambiental, a questão do garimpo ilegal, tudo isso é consequência de toda uma história. A partir daí, então, nós temos que nos perguntar, qual é o modelo de desenvolvimento com sustentabilidade que nós precisamos ir atrás? Porque essa é uma região estratégica. E a continuar assim, o que vai acontecer? Nós não temos o futuro do próprio planeta. Então, a sustentabilidade das sociedades tem que ser um paradigma do desenvolvimento amazônico. Tem um autor, Carlos Nobre e Thomas Lovejoy, que tem mostrado com artigos deste ano passado que nós estamos ao ponto de chegar no que eles chamam de tipping point, que é o ponto de não retorno. Ou seja, se nós atingirmos determinados índices de desmatamento, de exclusão social, nós vamos realmente começar um processo de savanização da região, com consequências para o Brasil todo e para o mundo todo. Eu vou depois ir mais rápido. Por isso, se a gente fizesse uma disciplina inteira sobre isso, nós teríamos que ver, nós temos que entrar num esforço de guerra, como diz o Carlos Nobre. Um esforço de guerra rumo a um novo modelo civilizatório. Por quê? Porque a ação humana está fazendo com que 6 espécies nativas desapareçam por hora. 6 a 9 milhões de indígenas, 90 etnias foram exterminadas ao longo da história. Contaminação progressiva das águas, do ar e da emissão dos gases de efeito estufa. É só abrir os dados que estão aí disponíveis. Desequilíbrios climáticos que já são vistos a partir da baixa da evaporação e da relação Andes-Amazônia. Um desmatamento acelerado, fogo, desigualdade social e pobreza. E mais agora, não vamos fechar os olhos. Nós estamos sofrendo um desmantelamento institucional das ações de conservação, de proteção, de fiscalização, de proteção e de direitos.
e de direitos. Se nós não encararmos o que está se passando nesse momento, nesse país, realmente todo esse cenário triste que eu traço, ele tende a piorar. Numa região cuja importância ela é básica para a manutenção do clima global, ela tem metade do patrimônio biológico do mundo, quinta parte de toda a água do planeta, é a maior tributação hídrica para os oceanos, é a maior floresta tropical contínua do mundo e a maior diversidade biológica e de espécies endêmicas. Como é que a gente faz agora? Quais são os compromissos, o tipping point? Eu listei aqui algumas coisas que é muito fácil de ler e que eu diria que nós agora que estamos numa universidade deveríamos prestar bastante atenção qual é o nosso papel e qual é o papel da universidade e nós nessa história. A universalização do conhecimento, o investimento no talento humano comprometido, não o talento humano descomprometido. A recuperação de saberes ancestrais, existem saberes ancestrais que nós precisamos valorizar e recuperar. Nós não podemos continuar miméticos, imitando os processos de desenvolvimento que se deram na Europa ou nos Estados Unidos. E a igualdade humana como um direito fundamental. Por isso, eu penso, e eu gostaria de dizer duas palavras, eu acho que a gente precisava começar a discutir a política e a educação. Se a gente não junta a política e a educação, a gente não consegue dar um passo. Primeiro, a política tem que ser regional e tem que ser permanente. O conhecimento técnico-científico deve responder às demandas sociais. Eu fico meio desesperada quando eu vejo a academia, muitas vezes, imitando o que se pesquisa ou o que se faz na Europa, nos Estados Unidos, e esquece toda uma vocação, ou as vocações econômicas locais. Quais são as demandas sociais, as vocações locais. A tropicalização, como o professor Mitchell fala, da produção técnico-científica, o que quer dizer tropicalização? É juntar biodiversidade, biomassa e biotecnologia. Não é simplesmente sair por aí explorando madeira, gado, sem nenhuma agregação de valor. 5 minutos, professora. Portanto, graças a Deus eu estou acabando. Eu penso que a política, nós não devemos deixar de lado a política. Eu acho que o Brasil não tem jeito se nós não dermos prioridade à política. Mas no caso amazônico, nós temos que dar prioridade à política pública de desenvolvimento com sustentabilidade, mas com uma visão que, sem perder o universal, entenda o que é o local, o que é o ancestral, o que é a demanda da sociedade, sem mimetismo, sem receita pronta, não existe receita pronta. E, para finalizar, vocês me perguntariam, mas professora, se é tão distinta, Puyo é um lugar, Ribeirão está na Bolívia, Puyo na Cadoa, Abaetetuba em Belém, Caquetá na Colômbia, Puerto Carreno, e o que eles têm de comum, como nós vamos fazer? Claro que eles têm coisas, cada um tem a sua cultura, tem a sua história, mas se nós tentássemos, primeiro, fazer da escola básica, da escola desde o começo, uma agência de desenvolvimento local, você já criaria professores e alunos que pensavam a Amazônia de uma forma profunda e de uma forma real. A extensão universitária, veja bem, nas universidades também, ninguém dá muita bola para a extensão universitária. Às vezes a extensão é mais para a gente ganhar uma carga horária. Mas como diz o escritor português, ela não pode ser a filha abastada, ela tem que ser a filha dileta, porque extensão universitária significa transferir para a sociedade conhecimento, bem-estar, desenvolvimento,
Por isso a extensão, a pesquisa é importante, mas a pesquisa não existe sem a extensão numa região como a Amazônia. Não deveria existir. O intercâmbio, a cooperação sul-sul-norte, que é o que eu venho me batendo há 30, 40 anos. E aí, só para finalizar, eu diria, eu gosto muito do Gasset, quando ele diz que eu sou eu e as minhas circunstâncias. Ou seja, se eu não vejo o que está em volta a mim, eu também vou me perder. E eu diria que a gente poderia criar um selo de qualidade universitária. Melhores universidades são aquelas que passam para a sociedade os seus achados, apoiam as políticas de governos, são a base do desenvolvimento, cuja sociedade tenha sustentabilidade econômica, cultural, social, física, etc. Essa oca é fácil de construir do jeito que nós estamos? Não. É provável? É possível? Temos saídas? Aí eu canto para vocês uma musiquinha. Alguém sabe essa musiquinha? Quando não houver saída, ainda haverá saída. Enquanto houver sol, ainda haverá. Ok? Pronto, pode desligar isso? Como é que eu desligo isso agora? Obrigada, professora Nazaré. Espera aí, deixa eu voltar lá para a minha aula. Vai no cantinho direito. Onde é que eu vou? Lá no cantinho direito, na mãozinha, a senhora clica em parar a apresentação. Ixi, mano. Ah, meu Deus do céu. No Google, a senhora volta para a sala de aula, isso. Bom, então, era isso que eu queria dizer. Parar a apresentação, aí, no azulzinho. A verdade é que isso que eu quis transmitir é algo que a gente pode pensar durante um curso inteiro, uma disciplina inteira, e uma das coisas mais que eu queria, só para terminar, foi quando eu vi alunos, porque os nossos cursos eram de todas, mais de 15 áreas de conhecimento, tá? De 15 áreas de conhecimento, de mais de 20 instituições, e, na verdade, acabou, o professor Benatti, o Benatti acompanhou bastante isso, e acabou que as pessoas saíram dizendo, nossa, eu entendo agora a Amazônia. Isso, para mim, foi algo extremamente, eu estou à disposição de vocês para isso. Muito obrigada. Eu estou com Covid, mas eu consegui acabar esta aula. Obrigada. Excelente, professora. Muito obrigada. E ainda trazendo uma mensagem de esperança no finalzinho, que tantos precisamos. E saúde para a senhora, repouse. Estamos apreensivos aqui quando a senhora falou com a Andresa ontem, que estava com Covid. Tomei 2 doses e depois tive Covid. Mas vaso ruim não quebra fácil. Mas repouse, fique quietinha que não há de ser nada. Realmente vai ficar sem sintomas, se Deus quiser. Obrigada. Muito obrigada, maravilhosa a sua palestra. Eu acho que foi muito salutar para os nossos alunos e alunas começarem a ter esse olhar para a nossa querida Amazônia e, com certeza, startou uma série de insights, de pontos a serem aprofundados que a nossa cabeça já está borbulhando de ideias. E com muito prazer, então, nós passamos agora a palavra para a querida professora Maria Paula Calari Ruth, que é professora da Faculdade de Direito da USP, do Departamento de Direito do Estado e presidente da Comissão de Graduação também da USP. Doutora e vice-docente em Direito pela USP. Esse é um resumo do extenso currículo para que nós não percamos muito tempo para se ouvir. É sua palavra, professora Maria Paula. Muito obrigada por estar aqui conosco. Muito obrigada, Luciana. Me ouvem bem? Sim, perfeito. Eu começo agradecendo o convite, agradecendo a oportunidade de estar aqui nesse momento tão importante de criação desse programa. Então, queria cumprimentar as 3 professoras, a Andresa, a Luciana, a professora Verena,
e nos nomes dessas professoras, cumprimentar os demais integrantes, os demais professores e professoras do programa. Quero também tomar a liberdade de cumprimentar meu amigo e colega, professor Saulo Pinto Coelho, integrante da Rede Direito e Políticas Públicas, e na pessoa dele cumprimentar as demais colegas, professoras e professores da Rede Direito e Políticas Públicas aqui presentes, que nos prestigiam. E queria cumprimentar de maneira especial a professora Nazaré Embiriba pela esplêndida exposição, que acho que batiza esse programa nascente com a melhor marca possível. Uma aula com erudição, compromisso público e enfim, aprendizado, grande aprendizado sobre a Amazônia. Para mim, que estou tão longe, que não sei nada sobre a Amazônia, foi um momento espetacular. Muito obrigada, professora. Desejo as melhoras, mas a senhora, pelo visto, é um espírito forte e nos trouxe aqui, vai se recuperar plenamente, assim seja. Eu trouxe na minha exposição, acho que acho que tem pontos de contato, pontos de diálogo com aquilo que disse a professora Nazaré. Eu vou dividir em 3 partes, não trouxe a apresentação, vou fazer uma discussão mais conceitual. Na primeira parte, eu vou falar um pouco sobre o Estado Social. Na segunda parte, sobre as políticas públicas e a relação entre as políticas públicas e o Estado Social. E na terceira parte, vou falar sobre método, que parece uma coisa muito abstrata, mas, na verdade, o método nada mais é do que a condição de pensar sobre aquilo que estamos fazendo, de pensar sobre aquilo que estamos procurando entender e procurando pesquisar. Então, há um diálogo muito próximo com aquilo que a professora Nazaré disse, a respeito de saber que Amazônia nós queremos conhecer e recusar modelos prontos e nós sermos capazes de criar um modelo de conhecimento adequado a essa realidade, adequado a essa população e adequado a esse corpo de alunos e alunas recém-chegados. Sejam muito bem-vindos. Esses alunos são a elite jurídica, pelo que eu entendo, uma elite jurídica da região, e uma elite intelectual de um programa tão bem formatado e com tanto carinho, e que começa com essa esplêndida apresentação da professora Nazaré, com uma vocação, com um compromisso, uma vocação de resultados. E eu, então, quero me somar em ajudar esse programa que nasce a pensar alguns rumos, tentar contribuir com algumas ideias. Sobre o Estado Social, que, então, é o meu ponto de partida, alguns sabem que eu venho estudando isso, venho estudando na pós-graduação, porque eu entendo que eu passei parte grande da minha trajetória de pesquisa estudando as políticas públicas, até um momento em que eu achei que era necessário sair de uma espécie de nicho sobre o estudo das políticas públicas e estabelecer conexões com as áreas do direito, As políticas públicas, é o que eu vou tratar na segunda parte, elas têm um rol de inovações, elas têm um acervo de produções, de contribuições, mas elas precisam se alargar, elas precisam dialogar, elas precisam trazer essas contribuições para um âmbito maior do direito. Eu entendo, e aqui concordo integralmente com a professora Nazaré, que o Brasil vive um momento dramático. Se vive um momento dramático no aspecto ambiental, vive um momento dramático no aspecto da saúde, mas mais do que isso no aspecto político. Não é um problema só político da região, é um problema é uma espécie de falência política que o país vive, muito, muito severa e muito preocupante. Não se trata só da ascensão de um presidente, de um movimento inteiramente descomprometido com toda a trajetória democrática que o país se esforçou por cumprir nos últimos 30 e poucos anos, mas parece haver um enfraquecimento das forças democráticas, um enfraquecimento da consciência democrática muito sério. E esse enfraquecimento ele requer de nós, da comunidade jurídica, que é uma comunidade que sempre prezou pela cidadania, pelo respeito à legislação, pelo cumprimento dos direitos fundamentais. Essa comunidade precisa se unir com mais vigor em defesa do Estado Social. E eu acho que um dos passos para isso é recuperar, primeiro, a dimensão política que o direito público sempre teve. E ele parece que perdeu, porque exatamente o direito público perdeu fatias dos seus domínios para uma confecção mais técnica, para uma confecção mais tecnicista.
como se o direito público tivesse perdido uma parte para o direito administrativo, virou uma seara muito técnica, para o direito tributário, para o direito financeiro, como se essas partes não dialogassem com um aspecto essencial, que é esse aspecto político. Como diz o constitucionalista argentino Roberto Gagarella, ao criticar a nossa desconsideração dos latino-americanos em geral pela casa de máquinas da Constituição. Nós nos embevecemos com o discurso dos direitos fundamentais e negligenciamos, até certo ponto, o papel das forças políticas e do regramento político das instituições políticas capazes de levar à frente uma construção institucional que ela, sim, vai levar adiante, vai cumprir os direitos fundamentais. E isso é significativo porque tem uma repercussão no âmbito do direito público muito importante, que é a perda, o distanciamento do fragmento, por exemplo, do direito eleitoral. O direito eleitoral é um tema para técnicos, é um tema árido, difícil de acompanhar, mas nós temos que nos lembrar que ele é o coração da democracia representativa. O processo legislativo, aquilo que se passa no poder legislativo, eu hoje, há poucas horas, li um artigo descrevendo a recente reforma do regimento da Câmara Federal, e alija as minorias, ela vai diminuir o peso das minorias. Então, vejam, num momento autoritário, num momento em que a resistência no legislativo é mais importante do que nunca, nós estamos na iminência de não conseguir fazer frente, de defender aspectos essenciais, né? A questão do saneamento básico, o marco do saneamento, o risco de todo esse né, no momento em que a gente precisa fortalecer o sistema de defesa do meio ambiente, há um risco muito grande de a base política que sustenta esse sistema de regulação ser toda corroída e perder sua força. Então, todos os publicistas, todos os cultores do direito, todos os mestrandos, todos os professores e professoras, precisamos nos unir no fortalecimento da base jurídica do Estado democrático, na construção de instituições e na construção de instituições que consolidem o aprendizado que foi feito ao longo desse período de vigor da Constituição. E é importante lembrar que nós não estamos sozinhos nesse momento. Nós estamos alinhados com um movimento de revigoramento do Estado Social que acontece fora do Brasil. Então, nós temos que, nessa busca de novas pautas, uma pauta que eu acho importante é estudar o que está acontecendo nos Estados Unidos, em que o governo Biden faz um esforço tremendo para superar a devastação que foi deixada pelo seu antecessor e faz isso quebrando paradigmas numa heterodoxia que há muito tempo não se via, né, querendo restaurar o Estado Social, a legitimação social, a aceitação social de que o Estado faça despesas, de que o Estado se endivide e de que o Estado, por exemplo, se responsabilize pelos empregos das pessoas, por trabalhos, por recuperação da infraestrutura, toda uma pauta que será muito necessária para o Brasil, para ele empreender a reconstrução, mas eu entendo que será necessária mesmo antes, porque ou nós nos convencemos, ou nós criamos uma utopia, criamos uma confiança de que há um caminho de saída, ou nós vamos ficar nos nossos gabinetes fazer técnico pontual aqui e ali. Então, minhas últimas pesquisas, minha pesquisa mais recente no campo do método é exatamente como fazer para criar uma pauta mais larga, que congregue um grupo grande de pesquisadoras e pesquisadores em pautas mais significativas e mais relevantes. Então, esse programa de pós-graduação, que já nasce com esse bom signo, acho que terá essa possibilidade de ter essa marca no atendimento às demandas amazônicas e criar uma produção, a concepção sobre o Estado nova, mas que se valha da referência do Estado como uma figura de coesão social. O Estado não pode perder seus pedaços para as tecnicalidades, ele precisa se juntar, e o direito público é a síntese de todo esse pensamento jurídico, para não perder o impacto que o direito administrativo tem sobre o direito tributário, e desse sobre o direito financeiro, e a relação que eles têm com o direito eleitoral. Nós temos que conseguir sair das caixinhas para dar as respostas que a sociedade espera e deseja. A União Europeia também está num programa importante de recuperação do Estado, chamado Next Generation, nova geração, para pensar
pensar uma porção de saídas novas, inclusive relações federativas, relações com as suas regiões. Acho que tem muita ideia, tem muita criação que nós podemos usar como inspiração, não para copiar diretamente, mas para saber que a gente não está preso em saídas feitas por uma ortodoxia que há muito tempo não nos serve. Não nos serve na economia, também não nos serve no direito. Pois bem, de onde nós vamos tirar energia e ideias para, então, pensar nesse Estado social revigorado, nesse Estado social fortalecido, depois que passar essa tragédia de 500 mil de mortos que está se desenrolando aqui à frente dos nossos olhos? Esse aprendizado, na minha opinião, e aqui eu começo a segunda parte da minha exposição, ele vem da experiência que o país teve, muito importante, com as políticas públicas. Para usar as palavras de Oscar Viena, ele fala das políticas sociais de notável intensidade. No balanço que ele fazia das 30 anos de Constituição, ele falava do compromisso político, falava dos emendamentos constitucionais, isso é, da flexibilidade jurídica da Constituição, e falava do seu aspecto social. Essa Constituição, ela entregou muitos resultados sociais, e não tenham dúvidas que o refluxo, que essa escalada autoritária que nós estamos vivendo, ela não se deve à falência das políticas sociais, nem ao alto custo das políticas sociais, é o inverso que acontece, e para isso me valho da lição de Espin Andersen. É exatamente o sucesso do Estado Social brasileiro, a promoção da cidadania, o fato de que você tem filho de gente pobre estudando na universidade pública, você tem gente pobre tirando diploma, você tem gente pobre arrumando os dentes, você tem as UPAs atendendo aqui e ali, e graças a isso o fracasso, a tragédia da Covid não está sendo maior. Então, existe aqui um patrimônio, que é um patrimônio jurídico, um patrimônio social, que foi conquistado por esse Estado social brasileiro, incipiente, limitado, que ainda tanto precisa fazer em nome da cidadania. E aqui há uma tarefa para os juristas, que é fazer um bom inventário, uma boa compreensão do que representou essa inovação no campo jurídico, que foram as políticas públicas. Então, há muita inovação aqui. Há uma contribuição específica das políticas públicas e há uma produção espalhada, e a nossa dificuldade é exatamente enxergar isso de uma forma sistemática, mas lá nós podemos dar alguns exemplos. Por exemplo, a abertura para a multidisciplinaridade. É uma coisa que aconteceu. Ela não é fácil. Fazer contatos com a ciência política, fazer contatos com a sociologia, entender qual é a relação que existe entre o direito e o mundo político. Existe uma relação, mas é preciso desenvolver uma técnica de estudo para isso, para que a gente não misture tudo, para que a gente saiba onde é que acontecem esses pontos de contato. Mas o direito das políticas públicas conseguiu avançar nesse sentido. Conseguiu inventar o fazer jurídico, conseguiu ir além do direito tradicional. Por exemplo, é por isso que há esse avanço da cidadania social. Conseguiu um avanço em termos de participação. Mas aqui não basta verbalizar esse valor e enaltecer a participação. Eu acho que o desafio de quem chega nesse programa de pós-graduação é conseguir contar para o resto da comunidade jurídica por que essas experiências de participação são importantes. E para isso é preciso documentar as experiências, é preciso registrar, é preciso dar para elas uma roupagem que as faça ser compreendidas por outras comunidades. Pela comunidade dos administrativistas, pela comunidade dos estudiosos do direito financeiro, dos estudiosos do direito processual. Esse é o estado da arte que nós estamos vivendo agora. Outra inovação importante é a capacidade de legitimação que as políticas públicas adquiriram justamente porque elas têm essa participação. E quando nós pensamos que o Estado Social não começa no Brasil na Constituição de 1988. O Estado Social começou no Brasil, nós sabemos disso, nos anos 1930, no governo Vargas, com a Constituição de 1934. Mas isso foi sempre muito incipiente. E os direitos sociais foram outorgas, foram benesses. Os direitos sociais só ganham esse caráter de verdadeiros promotores da cidadania a partir da Constituição de 1988, porque eles vieram associados a essa dimensão participativa, porque eles vieram associados a uma dimensão política, a uma dimensão de legitimação pelo tipo de resultado. E eu volto ao caso do aluno, do bolsista do ProUni, do aluno. Esse aluno vai ter uma alavanca de transformação imensa, gigantesca. Então, há uma dimensão de legitimação. Não, essa política não foi dada para ninguém, ela foi conquistada pela articulação da sociedade. E as políticas públicas bem-sucedidas, e quando a gente percebe o Fundeb, eu gosto muito de dar esse exemplo,
que nasce como um pedaço das disposições transitórias da Constituição e é alçado à emenda constitucional 108, é porque há uma história política, um pacto entre governos, uma invenção federativa, uma invenção de cooperação federativa, que tem registro, ela tem base em documentos jurídicos, mas ela não é suficientemente compreendida. Acho que há um desafio para toda a comunidade que se interessa pelo direito de políticas públicas, de contar essa história do ponto de vista das políticas públicas. Então, não apenas estudar pequenos programas, mas saber que nós precisamos traduzir essa conquista, essa experiência do direito de políticas públicas e descrever como é que ela foi importante, como é que ela é importante para dar esse conteúdo para o direito social. Então, a cooperação federativa talvez seja uma das histórias mais importantes da contribuição, da concepção e da visão de políticas públicas para o direito brasileiro. O SUS é a grande referência, porque ele nasce de uma movimentação política muito importante que dá origem ao capítulo da saúde na Constituição, que é o movimento da reforma sanitária. Então, ali, essa colagem entre a dimensão política e a dimensão jurídica estava posta. E ela nunca foi perdida. Então, houve um aprendizado e uma criação que era muito alimentada por essa comunidade política da reforma sanitária. Então, que gerou os repasses fundo a fundo, que gerou a norma operacional básica da saúde, a NOB 96, que foi necessária para criar a cooperação federativa, que gerou depois o modelo das comissões tripartite, comissões bipartite, enfim, há uma série de aprendizados que foi tão importante, tão impactado, que depois ela foi integralmente copiada pelo Sistema Único da Assistência Social. E depois, muito depois, foi copiada parcialmente por um incipiente Sistema Único da Segurança Pública, que será, talvez, a única salvação do sistema de segurança pública que vai se descolando perigosamente das referências democráticas. E, em parte, por uma crítica de que a comunidade jurídica nunca tratou muito desse assunto, nunca se interessou, e hoje ele é um assunto crítico e um assunto muito importante. Então, vejam vocês que as inovações das políticas públicas precisam ser incorporadas, precisam ser entendidas para essa renovação do direito público, que me parece hoje absolutamente necessária e absolutamente essencial. Então, sob esse conjunto de inovações que tocou o direito, que tocou essa experiência de um fazer político diferente, que tocou experiências de gestão novas, agora é um tema que vem sendo muito discutido por aqueles que estão acompanhando mais de perto, como eu, a tramitação da emenda da reforma administrativa, a proposta de emenda constitucional 32, a PEC 32, ainda uma semana atrás eu ouvia a aula também esplêndida de Celina Souza, a nossa professora de políticas públicas, mostrando que, sob a Constituição de 88, houve uma construção de uma burocracia pública admirável que não pode ser perdida. E que, então, não podemos nos permitir um refluxo em termos da reforma administrativa. Então, vejam vocês que há um acervo de experiências jurídicas, políticas, administrativas, de legitimação, de construção de uma cidadania que vem da base e que está amparada nesse novo modo de pensar o direito, que é o modo das políticas públicas. Baseado, então, na participação, na legitimação, na criação de consensos, na articulação da atuação dos gestores públicos, na coordenação, na atuação em escala, na percepção de que nós não podemos tratar só das relações intersubjetivas e interindividuais e que precisamos tratar dos problemas na escala em que eles acontecem. Nós vimos que a escala amazônica é uma escala grandiosa, mas a escala das cidades, a escala das metrópoles, a escala da pobreza, como ela está surgindo, esses são os desafios para o teórico do direito e políticas públicas. E com isso eu chego, então, na terceira e última parte da minha exposição, que diz respeito ao que eu tenho chamado de reflexões de método. Essas reflexões, na verdade, nada mais são do que a capacidade de refletir sobre o próprio fazer, sobre o próprio que é que nós estamos fazendo, o que é que nós estamos estudando, por que é relevante estudar a política, porque isso faz parte do nosso compromisso, nós como elite jurídica, como elite intelectual, como essa diminuta parcela da população que teve acesso
as universidades públicas, temos uma responsabilidade social, temos um desejo de retornar essa responsabilidade na forma de mais cidadania, na forma de mais justiça, na forma de menos desigualdade, na forma de mais efetividade das regras jurídicas, de menos tolerância para as regras que não se cumprem, de menos tolerância para a regra morta, né, a regra no papel. Tudo isso nos diz respeito. Mas isso nos dizer respeito implica saber que não há, e na minha trajetória de pesquisa, eu me sinto cada vez mais uma pesquisadora, alguém que vem fazendo perguntas e buscando resolver ponto a ponto, humildemente, perguntas. Não há um modelo pronto de políticas públicas que a gente tome de empréstimo e resolva. Não há uma resposta pronta. Eu não acredito que o patrimonialismo seja uma resposta pronta, porque o país tem uma vitalidade na base da sua cidadania que não se compadece com essa ideia de que nós fomos sempre entrevistas, de que nós fomos, de que nada avançou. Nós avançamos nos últimos 30 anos e precisamos entender que processo foi esse para deixar que ele continue, siga com a sua vitalidade democrática e a gente não se perca, não leve um tropeção aqui e deixe que tudo se perca nesse momento. Então, esse momento é um momento de entender o que é que deu certo. Por incrível que pareça, e no meio desse dilema, no meio dessa crítica, no meio desse momento trágico que nós vivemos, é fundamental ter um bom inventário de experiências bem-sucedidas, de experiências que nos ensinem, que a gente faça uma espécie de engenharia reversa, como alguns gostam de dizer, e nos ensinem o que foi, qual foi o sucesso daquele regramento. Eu tenho algumas pistas. Por exemplo, uma pista é a pista da institucionalidade. Isso é, como no caminho da provisão de direitos, houve uma organização, aquilo que eu falava no começo, houve uma atenção institucional para a provisão de direitos. E nós conseguimos ir além da pauta de reivindicações, conseguimos ir além da afirmação identitária, que é importante, mas é insuficiente, e conseguimos chegar em enxergar a importância das instituições, a importância de construir institucionalmente um arcabouço de provisão dos direitos. E aqui eu vou lembrar dos atributos dessas instituições, que eu costumo referir nos meus cursos, que eu acho importantes. Segundo, 2 publicistas do começo do século XX. E o começo do século XX também foi uma época tremenda, foi uma época em que começaram a ser gerados os monstros que eclodiram nos anos 30. Mas ali se tinha a clareza da importância do direito público, da formação do Estado, e, como dizia Durkheim, da coesão social. O Estado como um espaço, como um mecanismo indispensável à coesão social, para que a sociedade não se perca nessa polarização, nessa destruição mútua. Então, diziam os autores do institucionalismo, o italiano Santi Romano e o francês Maurice Horiot, falavam, e primeiro, da regra jurídica. E é um direito à institucionalização, precisa de uma regra jurídica autêntica, confiável, uma regra jurídica que vai. A segundo componente é o componente da organização. A regra jurídica precisa contribuir para a organização. Ela não pode ser só um mecanismo de denúncia, ela não pode ser só um mecanismo de crítica, um mecanismo de controle, ela tem que ser tudo isso, mas ela precisa olhar, e o jurista de política pública precisa ter um compromisso com o papel da organização. O terceiro componente é o chamado componente da despersonalização. Eu digo que uma ação está institucionalizada quando ela não precisa mais daquele que a criou, quando ela foi assimilada. E quando uma política está institucionalizada, significa que ela foi assimilada, inclusive, por uma população. Vejam um exemplo que eu gosto de dar para visualizar essa figura, é o exemplo do Bolsa Família. E começa num governo e atravessa vários outros governos, cada um dizendo que vai proteger mais o Bolsa Família, ou vai melhorar o Bolsa Família, e, na verdade, é um programa que se institucionalizou, porque ele se despersonalizou, ele não é mais de ninguém, e é da população. Então, nós temos programas que chegaram a esse formato. O próprio Sistema Único de Saúde
embora agredido, embora desfinanciado por sucessivos governos, ele fica como uma referência, como uma marca importante, que não se pode mais atribuir aos seus criadores, ele é da população brasileira. Então, quando há muita preocupação em diferenciar políticas de Estado e políticas de governo. As políticas de Estado são essas que se institucionalizaram, elas se entranharam nas instituições e elas não conseguem mais ser arrancadas do país. Então, as políticas públicas bem construídas e bem feitas, e que olham para essas duas faces, a componente jurídica, dialogando de perto, componente de gestão, isso é, quando, por exemplo, advogados públicos, advogadas públicas, opinam sobre a criação de programas, eles precisam ter clareza em relação a isso. Como eles estão contribuindo para o desenho de instituições. E o mundo político não pode ser completamente alheio a isso. Nós precisamos saber qual é a disputa de interesses, quais são os partidos que são próximos, qual é o histórico da disputa política em torno daquele programa de ação. Sem isso, nós vamos viver o artificialismo. Então, quando eu falava de institucionalidade, falava em regra jurídica, falava em organização, falava em despersonalização, e um corolário disso é aquilo que dizia Maurice Auriol, se referia à ideia diretriz. Né? A política pública quer chegar em algum lugar, ela quer realizar algo, mas ela quer realizar essa ideia diretriz. Então, esses componentes fazem parte desse acervo da política pública, fazem parte desses conhecimentos que estão aqui isolados, né, que estão aqui no trabalho individual de muitos pesquisadores de fronteira, que querem dialogar mais de perto com o problema da inefetividade das normas, que querem extrair os resultados sociais prometidos pelos programas de ação, mas que não sabem como, e olham aqui uma experiência e outra. Então, eu acho que nós vamos conseguir chegar a essa produção de mais volume, de mais relevância em direito e políticas públicas, quando exercitarmos muito, muito claramente essa consciência de cada pesquisador. E aqui eu vou terminar, então, fazendo alguns comentários. Nós e vocês que entram, então, nesse programa de mestrado profissional, que é um formato original, eu acho que um formato muito propício, muito adequado para o mundo jurídico, para o profissional do direito. Porque há uma discussão se o direito é uma ciência, ou se o direito não é uma ciência. Isso já foi superado. Há um autor espanhol já falecido, Alberto Calçamilla, que me fez me reconciliar com esse problema. Eu, a cada ano, apresento aos alunos, e eles gostam desse autor, porque ele nos ajuda a pensar que essa comunidade do direito, que é uma comunidade que tem uma atuação profissional muito importante, nós não podemos achar que nós somos menos que os autores da ciência política que nós lemos ao querer construir o nosso arcabouço teórico. Eles são referência para nós, mas só nós, da área do direito, que somos, ao mesmo tempo, nesse programa, ao mesmo tempo profissionais, mas aqueles que refletem sobre o seu exercício profissional, não é automático. Um bom promotor não vai ser um bom acadêmico. Ele tem que fazer uma mediação de pensamento, de reflexão, para conseguir, no âmbito da academia, extrair da experiência do Ministério Público aquilo que pode ser utilizado em outras áreas de atuação profissional, em outras frentes. E essa é verdadeiramente a contribuição da academia, conseguir, primeiro, tirar esse profissional daquelas perguntas retóricas, tirar esse profissional do conforto, da persuasão, que é o que ele exerce no seu mundo profissional, e trazê-lo para o mundo das dúvidas, para o mundo da insegurança do conhecimento, para o mundo em que é necessário que ele se faça as perguntas mais profundas, mais essenciais, e, como disse a professora Nazaré, as perguntas mais vitais. Porque hoje nós temos perguntas que traçam uma linha divisória entre a sobrevivência da Amazônia, entre a sobrevivência da espécie, ou a nossa debacle definitiva. Então, é o momento em que essas perguntas essenciais, que essa capacidade de pensar, essa capacidade de nos desprendermos daquilo que já está posto, será cobrada de nós. Então, e essa capacidade, agradeço me avisar sobre o tempo, deverá ser combinada, então, como eu dizia na segunda parte, com alguns conhecimentos e com algumas coisas que se desenvolveram. Em um artigo que eu publiquei em 2019, eu tentava arriscar esse método de políticas públicas, em que ele iria se apoiar.
qual é o conhecimento que a gente já tem que poderia ser utilizado. E aí eu escrevi aquilo que eu chamei de 3 vertentes de método. A primeira vertente é esse aprendizado que a gente teve exatamente no campo dos direitos, esse aprendizado que a gente teve ao colocar de pé os grandes sistemas de provisão dos direitos, o Sistema Único de Saúde, o Sistema Único de Assistência Social, outros arranjos que não são sistemas únicos, mas que se organizaram, inclusive federativamente, no campo da educação, por exemplo, no campo da cultura, no campo da inovação, e não por acaso se formaram comunidades de pensadores, comunidades de estudiosos sobre cada um desses campos. Então, sobre a saúde, há um vastíssimo universo que foi produzido por sanitaristas, por economistas, por epidemiologistas, por pensadores da área do direito. Então, ali, a abertura para a multidisciplinaridade já está dada. O nosso desafio é localizar agendas relevantes para o programa de pós-graduação e agendas relevantes medidas por aquilo que o programa pode contribuir, na minha opinião. Aí a capacidade de refletir, a capacidade de método, terá que ser dada pelo entendimento que esse conjunto de professores, esse conjunto de alunos tem a respeito da sua contribuição. Qual é a contribuição relevante que pode ser dada para o cenário amazônico por essa comunidade que vai se formando no programa de pós-graduação, nesse mestrado profissional? Então, há uma contribuição, sem dúvida, e essa vocação vai ter que ser encontrada, e essa é a reflexão de método, essa é a capacidade de pensar sobre aquilo que nós podemos dar, não apenas sobre aquilo que nós queremos no exercício da nossa subjetividade, no exercício voluntário da nossa subjetividade, mas daquilo que, objetivamente, um programa como esse pode reunir de competências, de experiências que terão que ser sistematizadas, organizadas, documentadas, passadas para outras comunidades. Isso tudo é uma atribuição para o programa que nasce como esse. Eu vou usar um exemplo que também quem me ouve há mais tempo já ouviu, mas eu insisto nele, que é a experiência do Ministério Público pelo Brasil afora. O Ministério Público tem uma rica experiência, tanto assim que é daí que ele tira a legitimação quando ele se apresenta em determinada arena. Mas a experiência do Ministério Público é muito pobre de documentação. Ela até hoje é transmitida de colega para colega. E eu já conversei com várias pessoas em vários estados, me parece que essa é uma coisa recorrente. Não sei se talvez até uma medida defensiva do Ministério Público. Mas nessa medida é uma tecnologia que não se compartilha, que não se apresenta para outros. Como é que se faz um termo de ajuste de conduta? Como é que eu convenço as pessoas? Por que uma pessoa aceita? E essa é a pergunta fundamental da Teoria Geral do Estado, feita nos anos 1930 por Hermann Heller. Por que eu obedeço? Por que alguém obedece uma regra estatal? Que é um mecanismo de legitimação. E as políticas públicas, em várias experiências, conseguiram fazer esse mecanismo de legitimação. Então, eu, retomando, e com isso vou finalizando as minhas vertentes de método, eu entendo que o primeiro manancial de experiências é esse, dos direitos sociais, direito da saúde, direito da educação, o direito da assistência, assim por diante. Há um segundo manancial de experiências para o qual o público do direito está muito afeito, está muito próximo, que são as experiências de controle. Os mecanismos de controle se desenvolveram muito no período recente e tem muita experiência para contar. É bem verdade que os mecanismos de controle estão vivendo um enorme teste de estresse nesse momento. E eu ouso dizer, e acho que eles estão sendo derrotados, porque nós estamos vivendo o maior desafio, descaso com a vida, o descaso com as finanças públicas, agressões seguidas à democracia, e aquele sistema de controle que parecia tão robusto e tão inabalável tem sido muito pouco capaz de frear essas agressões. E, na minha opinião, isso demanda políticas públicas. Isso demanda criação do direito, isso demanda procedimentos, isso demanda regras. Nós precisamos entender por que aquele sistema que parecia tão forte, na verdade, não é capaz. Ele age desarticuladamente, fragmentadamente, e não consegue gerar as respostas que nós esperávamos que ele gerasse. Então, essa é uma agenda, acho que essa é uma pauta importante para um programa como esse. Entender o papel dos controles jurídicos, entender a possibilidade de articulação dos controles jurídicos, que é um tema de pesquisa do nosso colega da Rede de Direito e Políticas Públicas, Fabrício Mota, mas é um tema que os tribunais de contas têm
abraçado, tem procurado para ganhar mais alcance, para ganhar relevância nessa cena da reconstrução democrática, que vai ser inescapável. E todos nós vamos ser convocados a esse momento. Então, eu termino desejando, professoras, todo sucesso para o programa que nasce, que ele tenha realmente uma boa implantação na região, que ele consiga fazer as melhores perguntas e dar as melhores respostas, e com isso chegar ao seu lugar ao sol na cena acadêmica brasileira, que precisa de uma resposta como essa. Muito obrigada pela atenção, fico à disposição para o momento das perguntas. Obrigado. Obrigada, professora Maria Paula, professora Nazaré, pela excelente explanação. Eu realmente acredito que esse programa não poderia ter começado de outra forma, né? Ou com outras pessoas, ou com outras falas. Vocês conseguiram, nessa 1 hora, engendrar tudo aquilo que nós, grupo de professores que construímos e formamos esse programa, esperamos criar com essa comunidade discente. É exatamente isso. O que a gente está fazendo aqui, nessa região amazônica, e o que nós podemos contribuir para essa região da qual nós somos, né, onde vivemos e construímos nossa vida e nosso aprendizado. Então, eu gostaria realmente de agradecer imensamente as contribuições, né, de fôlego em ambas as falas, e gostaria de oportunizar aqueles presentes na sala que queiram fazer perguntas, que possam se inscrever aqui pelo chat, né? Nós vamos abrir a possibilidade de 2 ou 3 perguntas. Quem tiver interesse, por favor, ou levantar a mãozinha, né? É a ferramenta que a gente utiliza sempre aqui. Se ninguém perguntar, eu, como sou uma professora muito democrática, eu vou apontar. É brincadeira, gente. Isso a gente faz só na graduação, na pós a gente não faz. Professora Nazaré, por favor, diga, abra seu áudio. Agora, está aberto? Abriu? Agora sim. Sim. Eu queria só provocar um pouquinho. Aí nós temos os alunos do Ministério Público, promotores, advogados. Me parece que, embora a maior parte seja da área do direito, mas de várias profissões, e tomando um pouco o que a Maria Paula falou também, eu gostaria de provocar o seguinte: então, na operação do seu cotidiano, do seu trabalho, da sua vida, eles vão ter que perguntar com este curso o que é desenvolvimento. O que é desenvolvimento na Amazônia? E como eu, seja professor, seja promotor, seja do Ministério Público, seja como eu vou entender desenvolvimento? Por exemplo, eu queria só dar um exemplo para provocar, e eu não posso ficar muito tempo, porque eu já estou me sentindo um pouquinho mal. Houve um programa da CAPES ano passado, que eu achei assim, uma das coisas mais absurdas que eu já vi na minha vida. Desenvolvimento científico e tecnológico, todo mundo para a Amazônia. Só que 80% tinha que se apresentar para universidades americanas ou europeias. Parece nada? Não. Não existe nada com o Equador, com o Peru, com a Colômbia, com a Bolívia. Não, isso aí é pessoal que não sabe nada. Então, o que eu quero provocar nossos alunos nesse curso vão ter que discutir com eles mesmos e com a turma o que é desenvolvimento amazônico. Como eles vão atuar no desenvolvimento amazônico, porque é uma responsabilidade muito grande o nome do curso. Por isso eu achei fantástico. Direito e desenvolvimento amazônico. Obrigada. Obrigada, professora Nazaré. Gostaria, inclusive, de dizer que nessa disciplina que eu e o professor Saulo desenvolveremos, nós utilizaremos a senhora de referência, que é a nossa grande referência também, a professora Maria Paula também. Temos uma pergunta da Luciana Rassi. Quer falar, Luciana, por favor? Sim. Tudo bem, pessoal? Estou sem microfone aqui, que o celular está carregando. Tá dando para ouvir?
Ok. Professoras, arrasaram, né? A professora Maria Paula instiga um grande questionamento, que é como aplicar, né? E aí a Vivian apontou o artigo agora, que vai ter que já é a nossa primeira leitura, porque como aplicar isso que a gente vive, né? Então, eu sou defensora pública, como que isso chega na ponta, de fato? Como é que o livro chega para o assistido, né? E em relação à fala da professora Nazaré, eu estou terminando agora uma pós em Direitos Fundamentais pelo PPGD da UFPA, que a senhora deu a primeira aula também. Exatamente. E aquela primeira aula foi muito marcante, porque ela apresentou um contexto de Amazônia, que eu sou nascida e criada aqui, mas o contexto da Amazônia que a senhora apresentou foi completamente diferente do que eu já tinha visto. E eu acho, professora Andressa, que se não for pedir muito, podíamos agendar uma aula com a professora Nazaré nesse sentido. Ela mostrou vulcões na Amazônia, geleiras na Amazônia, e todo um contexto que a gente não é acostumado, para a gente começar a tratar sobre a Amazônia. Eu me lembrei dessa aula que foi muito boa. Muito obrigada pela participação de vocês, eu sou muito agradecida. Eu vou precisar sair, que eu não estou muito bem, e eu queria, Andressa, Luciana e Valena, queria mandar para os alunos esse livro, que se chama Relatos de uma História Vivida. São anos e anos e anos trabalhando na Amazônia, então eu vou mandar para os alunos, mas me perdoem, deixa eu ir me deitar. Eu gostaria muito de dar uma disciplina aí nesse curso, com certeza. Merecidamente, professora, fique bem. Muito obrigada. Descanse, professora, fique bem. Depois a gente conversa mais um bocadinho, tá bom? Obrigada. Descanse, se cuide. Gostaria de perguntar, então, a quem ainda está na sala se há vontade de mais alguma manifestação. Caso contrário, seguiremos para o encerramento da nossa aula magna. Saulo, por favor. Muito rapidamente, parabenizar a professora Maria Paula pela exposição. Eu venho lendo e ouvindo a professora intensamente nos últimos anos e sempre que ela fala, junto com as partes que eu já ouvi, sempre há partes ainda não exploradas por ela nessas exposições e sempre muito enriquecedoras, e hoje não foi diferente, com um enfoque muito interessante no campo da teoria do Estado e da relação dessas questões da teoria do Estado com a própria dogmática do direito, com as políticas públicas e com a aplicação em setores específicos, né? E a professora, lá no artigo que ela citou, existe uma vertente, né, que a professora comentou logo no início da fala dela, mas agora no final ela falou de duas e não comentou, que é a vertente das disciplinas, né, como direito e políticas públicas, essa abordagem, ela tem um potencial junto às disciplinas jurídicas, né, ao lado dessa comunidade que se forma dos experts de uma determinada política, né, gente que estuda de uma forma muito interdisciplinar os problemas, os meandros de políticas específicas. Você tem um pessoal que estuda muito isso no controle, mas você também tem um grande potencial de aprendizado e de desenvolvimento, né, de soluções, etc., na própria dogmática jurídica. Então, quando a Luciana perguntou também, né, como aplicar isso, etc., eu lembrei, né, dessa parte do artigo também. E aí, queria provocar a professora também a comentar um pouco sobre isso, né? Ela, no início, falou da importância da gente recuperar a ideia de direito público frente à segmentação do direito público nas expertises técnicas, né? A primeira delas, na minha opinião, é o próprio direito administrativo, como espinha dorsal do direito público, se a gente for pensar assim, que a cabeça é o direito constitucional, mas a coluna é o direito administrativo, né? Mas também o direito econômico, financeiro, né, vários outros ramos, né? Dentro dessa ideia da professora Maria Paula de recuperação dessa noção do direito público, há também todo um esforço que ela vem desenvolvendo no sentido de identificar, né,
os pontos, as questões em que uma abordagem de política pública, de fato, pode gerar inovações na própria dogmática jurídica, né? Eu acho que é interessante num curso como esse haver esse cuidado, essa atenção para esse aspecto, porque muitas vezes o profissional do campo do direito, ao lidar com essas questões, ele vai precisar inovar aspectos dogmáticos, por vezes, sem necessariamente buscar a solução de algo numa mudança legislativa, etc. Às vezes isso vai ser possível, às vezes não vai, mas muitas vezes buscando numa forma diferente de interpretar e entender certas regras em relação a certas tomadas de decisão que precisam ser desenvolvidas no âmbito da administração pública. E com isso também, lembrar um outro aspecto que a professora explora, e que talvez ela possa falar um pouco mais, que é o fato de que a abordagem de direito e políticas públicas acaba nos convocando também para manter um olho no Poder Judiciário e na jurisdição como um lugar muito importante do debate jurídico, mas colocar também um outro olho, né, nas várias outras searas de tomada de decisão que, às vezes, a gente, como estudiosos do direito, pesquisadores no campo do direito, às vezes menosprezamos, né? Aqui a gente já viu projetos de pesquisa serem aprovados em que, por exemplo, conselhos, né, de políticas públicas serão pesquisados aí no Pará, e essas outras searas de tomada de decisão, às vezes são tão importantes para a concretização ou não de direitos, né, e às vezes a gente, como juristas, a gente pesquisa menos os problemas das tomadas de decisão nessas searas, e acho que a abordagem de direito e políticas públicas que a professora Maria Paula desenvolve, ela tem esse mérito também, né, de nos chamar a colocar uma atenção também para essas outras searas, né, e os problemas jurídicos envolvidos nessas outras esferas de tomada de decisão. É bem verdade que eu sou, hoje em dia, um entusiasta de focar nessas outras searas e pesquisar menos o judiciário, e a professora sempre muito sábia, né? Ela fala, não, peraí, não vamos esquecer que o judiciário deu grandes contribuições também à questão do controle de políticas públicas no Brasil, da busca por coerência dessas políticas com a Constituição, né, com o Projeto Constitucional de 88, etc. Mas é fato, né, que há outras esferas de tomada de decisão que precisam ganhar nossa atenção. E acho que esse programa tem vocação para isso também, aproveitando, né, desse potencial que também está na abordagem de direito e políticas públicas. Então é mais para provocar a professora Maria Paula que eu estou colocando, ao ouvi-la um pouco mais, né, esses dois outros aspectos, né, inovações na dogmática, que é uma coisa que essa abordagem pode contribuir, talvez ela possa trazer algumas considerações sobre isso, e também essa diversificação, né, das searas práticas em que essa abordagem pode fazer com que o jurista se torne relevante. Professora Maria Paula, por favor. Muito obrigada, professor Saulo. Eu tenho um enorme prazer de estar, o diálogo intelectual com o professor Saulo é sempre muito instigante, nós trocamos muito, e de fato você me lembra de coisas que eu acho que são muito importantes. A primeira eu vou começar pelo fim. Eu tenho aprendido muito, e faz poucos anos, não muitos, que eu estou me dedicando exclusivamente à docência, e tenho aprendido muito, e aprendido com os alunos de pós-graduação, e tenho feito de cada orientação um momento de aprendizado. E eu agora estou com 3 alunos entregando trabalhos, um exatamente sobre controle judicial de políticas públicas, de uma aluna que é juíza, Alexandra Fux, e era um tema em que muito tempo, eu fiquei segurando os alunos, porque os alunos só queriam falar de controle judicial, e eu dizia, não, você tem que entender a escala da ação pública, que é fundamental para entender política pública, né? E o controle judicial, ele é mal dimensionado para isso, ele não faz isso. Justamente por isso é que você precisa dessa invenção, que é o processo estrutural, coisas que estão sendo criadas agora, né? Então, eu tenho aprendido com os alunos, e o controle judicial, eu revi a minha postura exatamente com a tese da Alexandra. Mas eu tenho percebido com os alunos que há muito interesse por estudar os processos normativos. A legística, que eu falei de passagem, é um assunto que os alunos têm interesse, né? Como é que as leis são feitas, quais são as categorias,
Mas à medida que eu fui aprofundando e que fui aprofundando os meus estudos em teoria do Estado, eu acho que a gente tem que olhar, Saulo, mais de frente para o poder legislativo. Eu acho que você toca muito bem no problema das arenas, né, para usar a linguagem que os cientistas políticos gostam, e a arena do processo legislativo, do poder legislativo, eu acho que é inteiramente negligenciada. E eu vivo uma coisa curiosa, porque eu tenho alguns alunos que estudam processo legislativo, e eu tenho provocado esses alunos. Escrevam sobre o poder legislativo, escrevam sobre partidos no legislativo, como é que eles atuam. E eu percebo um certo receio, um certo cuidado. E eu atribuo isso ao fato de que há até uma escassez de obras, como tem poucas, as pessoas não se sentem seguras para estudar isso. E eu entendo que um programa tem que olhar exatamente para as lacunas. Olha, se existe falta, por que a gente tão rapidamente tem um diagnóstico sobre o nosso poder legislativo que é mal qualificado, que os nossos partidos são isso e aquilo? Eu vejo muito reproduzida a palavra patrimonialismo, quando ela não devia, nós devíamos pensar sobre isso. Como é que nós estamos fazendo as nossas instituições jurídicas? Será que elas estão abrigando o patrimonialismo? Porque elites existem em todos os países, elites predatórias existem em todos os países. Alguns lidaram melhor e outros lidaram pior. Essa era uma pergunta que se faziam os autores da filosofia política, que estão na base da teoria do Estado, 200 anos atrás. Então, nós não podemos achar que o sistema legislativo, o poder legislativo, está perdido mesmo, e ainda bem que existe o Ministério Público, ainda bem que existe o Poder Judiciário que farão os controles. Nós estamos vivendo esse momento limite que a gente está vivendo no Brasil, esse momento de transformação nos mostra que a gente precisa olhar essas arenas com interesse e dar a nossa contribuição. Entender o mecanismo de partidos, entender tudo isso. A outra lembrança, a outra provocação que faz, professor Saulo, é em relação à dogmática, porque, de fato, esse artigo de 2019, eu termino falando das vertentes de método, que eu procurei não fazer da minha cabeça, mas procurei achar, olha, onde é que nós vamos nos apoiar com base num conhecimento que já existe incipiente de políticas públicas. Então, certamente, as comunidades dos direitos sociais, a comunidade dos controles, que eu acho que é vasta e aqui em rápida enumeração, eu acho que ela está bastante representada nesse programa, né? Representantes de tribunais de contas dos estados, servidores, membros do Ministério Público de Contas, membros do Judiciário, etc. Então, há uma cultura de controle de políticas públicas que está aí instalada, mas eu entendo que ela não se transformou, que ela é a cultura no mundo profissional. Trazer essa cultura do mundo profissional para o mundo acadêmico significa fazer o trabalho de abstração, é um trabalho de documentação, é um trabalho de entender as categorias, criar tipologias, fazer sistemas conceituais. Isso tudo está muito embrionário. E isso as disciplinas fazem, cada uma faz no seu âmbito. E eu nunca advoguei a criação de uma disciplina de Direito e Políticas Públicas, porque eu acho que isso fecharia. Tem uma passagem desse artigo de 2019 que discute isso. Isso fecharia. E como aconteceu, talvez, com a sociologia jurídica, que hoje eu acho que deu uma contribuição, a gente tem uma visão mais crítica sobre os institutos a partir da sociologia jurídica, mas ela, de uma certa maneira, também se fechou. É uma disciplina para os seus cultores. Eu acho que é um desafio muito mais difícil você trabalhar com a abordagem de direito e políticas públicas de forma aberta, mas a ideia é que ela dialogue com o processo, por exemplo, nessas inovações que o processo precisa. Então, para dar uma palhinha do que vai ser a tese da Alexandra Fuchs, ela estuda a controle judicial para moradia de baixa renda. Era uma juíza da Vara da Fazenda Pública em São Paulo há mais de 20 anos, ela tem muita experiência. E ela percebeu que o processo judicial, o processo de conhecimento, quando é baixa renda, isso são aquelas invasões, ou a favela quando é desocupada, e o que fazer com aquilo? E ela dizia, olha, o processo de conhecimento não é difícil, mas depois você não consegue executar aquela decisão judicial, que ela é uma decisão que vai lidar com toda a complexidade da política pública. E, às vezes, o que faz o poder público? Ele não consegue resolver o problema, ele fica paralisado, aquilo é judicializado, e o judiciário também tem poucos instrumentos, e esses instrumentos eles terão que ser criados, eles terão que ser desenvolvidos, é isso que eu chamo de campo da dogmática. Aqui eu não sei se precisamos fazer um acordo semântico para entender que dogmática, na minha concepção,
é aquilo que se opõe à zetética, que se opõe ao trabalho teórico, abstrato. Inclusive, o processo de criação de normas estaria no campo da dogmática. Quer dizer, você precisa de um regramento que contemple tais e tais passos. Eu falei da institucionalidade, não falei da processualidade, mas que tenha respostas processuais. Eu tenho uma outra aluna, doutoranda, que está estudando o processo participativo e a sua dogmática, que ela acompanhou, ela estudou as conferências nacionais de educação, e ela percebeu que faltava regra processual, para dizer quem fala, quem não fala, o que acontece com o que você fala, qual é a consequência, qual é o documento. E aí, então ela está muito entusiasmada com a possibilidade de produzir uma dogmática das conferências, uma dogmática da participação social nas conferências. Veja que é um tema novo, mas usando uma metodologia que o direito usa desde sempre. O direito usa e domina. Então, eu acho que, para terminar essa resposta, que já vai ficando muito longa, minha maior provocação era em relação ao poder legislativo, entender por onde passam o poder, como é que o poder influencia o direito e como é que ele desemboca em certas regras. E quando a gente quer fazer o caminho contrário, queremos produzir determinadas regras, entendemos que é necessário ter um regramento, isso depois de ter feito um pensamento sistemático em categorias, uma elaboração conceitual que eu acho importante. Nós precisamos superar o voluntarismo que é muito próprio das profissões jurídicas, né? Acho que um pouco o Ministério Público acho que acabou adquirindo esse peso, acho que é uma coisa que a vivência acadêmica permite superar e oxalá se caminhe por aí. Não sei se minha resposta foi um pouco longa, mas na verdade é um diálogo com um pesquisador que eu respeito muito, que é o professor Saulo, que dá muito prazer de debater aqui. Professora Maria Paula, temos só mais uma pergunta do Carlos Gondim aqui no chat. Nós, dos tribunais de contas, temos desafio um tanto novo de verificar o resultado de políticas públicas. Tendo em vista que essas políticas públicas envolvem questões multidisciplinares, o operador do direito é um agente capaz de analisar individualmente a efetividade e o custo-benefício de políticas públicas? Caso positivo, qual o melhor caminho? Bom, muito obrigada, Carlos Gondim. Com isso, eu agradeço também a Luciana Rassi, que fez uma pergunta muito boa, importante, para as quais eu já confesso que eu não tenho resposta. Porque não há justamente a necessidade de criar um método de estudo de políticas públicas, é a percepção da nossa limitação. Nós não temos como dar uma resposta pronta, e você está no Tribunal de Contas, tem muito mais vivência, mais domínio dessa sua prática do que eu. Eu posso te dizer que olhar para a escala de uma política pública é olhar para a escala da maneira de pensar de quem atua em políticas públicas. Não é à toa que os autores dessa corrente, eu recomendo que leiam uma publicação que tem saído, que é recente, o Nexo Políticas Públicas, que é inclusive aberto para a gente perceber como é que é o linguajar, por exemplo, da pessoa que está no campo da gestão pública. E com frequência essas pessoas são acusadas de ter uma linguagem um pouco burocrática, no sentido de que ela é despersonalizada. Ele não está olhando o problema da Maria ou do José. Ele está olhando o problema de 200 mil pessoas que moram naquele bairro. Ele está olhando o problema de 500 mil pessoas com um determinado problema no município. E o olhar de políticas públicas é feito para isso. Então, tanto a Luciana me pergunta como chegar na ponta. Eu acho que a melhor maneira, que me traz mais para próximo de chegar na ponta, é fazer um levantamento e uma documentação de boas soluções que levaram a chegar na ponta. Então, a gente se segurar nosso voluntarismo de dizer a melhor solução é essa, a melhor solução é aquela. Primeiro, olhar na literatura se há documentação de boas soluções naquele caso. Depois, acho que esse é um campo muito bom para o trabalho empírico e para o trabalho empírico feito em coletividade. Eu sei que as agências de fomento de pesquisa do Estado de São Paulo têm induzido muitas tipos de prática. Ao invés de você ter uma relação orientador com o orientado, é você ter um determinado problema que, se você puser 3 ou 4 estudantes, eles vão desbastar aquele problema maior. Então, eles vão pegar 4 experiências bem-sucedidas, vão documentar de acordo com referências conceituais pré-definidas e vão dizer, olha, nesse conjunto,
essa foi uma boa solução. É uma resposta um pouco abstrata, mas eu volto àquele artigo de 2019, que eu começo descrevendo um relato que eu li numa teórica, que é a Elinor Ostrom, de como ela começou a fazer a sua metodologia, que depois chega, ela é a primeira mulher a receber um prêmio Nobel, que chega na solução dos comuns, né, solução para a tragédia dos comuns. E ela fez uma recolha de vários estudos que existiam sobre o problema que ela estava estudando, que era o uso de recursos hídricos em várias bacias, e era um conhecimento que ela descreve que estava perdido. Eu conto isso no artigo, está até mais ou menos fácil de entender esse ponto. Tinha muito conhecimento, mas estava perdido, porque eram artigos isolados. E uma tarefa de pesquisa que ela fez foi reunir aquela massa de artigos e entender o que tinha de comum ali, extrair dali o conhecimento. Então, também esse conhecimento foi feito em conjunto. Essa eu acho que isso não é fácil fazer, mas quando você tem um programa que começa com a vocação desse programa, quem sabe ele já começa envolvido com a pesquisa empírica. E a pesquisa empírica, uma outra observação que eu faço, é que nós, durante um tempo, a ciência política, por sua vez, por ler materiais da economia, confundiu estudo empírico com estudo quantitativo. E eu entendo que a vocação do direito no campo empírico não é para os estudos quantitativos, exceto um ou outro centro que tem domínio dessas ferramentas, eu não entendo que é a vocação maior que nós temos. E eu tenho feito experimentos com os meus orientandos. Permitam-me comentar um outro, que eu acabei de ler a tese ontem, vai estar entregando aqui proximamente, e é sobre o direito ao carnaval. Ele foi um gestor público que atuou de perto na criação da política do carnaval da cidade de São Paulo, entre 2013 e 2016. Então, ele faz um estudo documental, ele fez o registro, documentou o que foi a experiência, e depois tomou distância e refletiu sobre as referências do direito e políticas públicas, para, inclusive, extrair para outras pessoas que vão estudar direitos culturais, assim por diante. Então, esse trabalho de documentação, de registro de experiências, de registro conforme uma elaboração de conceitos, o que nós queremos, o que para nós é relevante naquela experiência. Eu acho que é um caminho para o estudo empírico que pode dar futuro. Existe uma rede no Brasil, que é a rede de estudos empíricos, a REED, tem inclusive uma revista. Eu acho que ali tem muito material, tem muitas referências, é um pessoal muito inovador e muito sério, que talvez possa trazer contribuições interessantes para o programa e para os seus pesquisadores aqui, seus corajosos pesquisadores que agora enfrentarão esses temas de políticas públicas e desenvolvimento. Obrigada, professora Maria Paula. Inclusive, eu, professora Luana Tomás, professor Assis, professora Luli Fischer, somos membros da REED, fazemos pesquisa empírica em Direito, e esse ano nós sediaremos o encontro na Universidade Federal do Pará, que vai ser virtual, infelizmente, né? Mas sediaremos, é a nossa coordenação do Encontro Nacional, e é realmente muito enriquecedor fazer parte dessa rede nacional. Por fim, a Vera pediu para fazer levantou a mãozinha aqui, né? Então vamos oportunizar essa última manifestação. Por favor, Vera. Mais uma vez, boa noite a todos. E quer dizer que eu estou maravilhada com a nossa aula magna. Realmente, nós fomos presenteados. Eu gostaria de fazer um questionamento para a professora Maria Paula, né? Professora, você nos fez a seguinte reflexão, nos trouxe a seguinte reflexão, né? Qual a contribuição relevante que essa turma de mestrado pode dar para a Amazônia e nossas instituições? Aí você falou também da questão da experiência do Ministério Público, da questão do legislativo, né? Nós refletimos sobre o papel atual do legislativo, como é que está o legislativo, e essa foi uma das, inclusive, um dos motivos de eu ter me inscrito na seleção desse mestrado, né? Eu sou auditora do Tribunal de Contas do Estado do Pará, eu já há 3 anos participo da equipe que elabora o relatório técnico de análise das contas do governador. Então, veja bem, nós temos ali uma equipe de técnicos que tem uma visão geral do Estado. Essa equipe que analisa as contas do governo, ela é uma equipe que tem uma visão do todo.
não fiscaliza só um órgão, ela analisa toda a gestão pública daquele Estado. O Ministério Público de Contas também faz um trabalho de excelência nessa área, porque também tem um parecer dele. Mas o que é que eu vejo? O Tribunal de Contas, apesar de não ser um órgão de auxílio apenas do Legislativo, também tem esse papel de auxiliar o Legislativo. Mas, na prática, o que é que nós vemos? Nós vemos poderes, não só no Estado do Pará, eu não estou individualizando de uma forma geral, nós vemos o Legislativo que não conversa com o Tribunal de Contas, geralmente. Nós vemos o Legislativo que vai analisar projetos de LOA, de LDO, de PPA, e não conversa com a equipe técnica do Tribunal de Contas, que estuda especificamente isso, acompanha. Ou nem com o próprio Ministério Público, nem com o Tribunal de Contas. Eles têm lá uma comissão de orçamento e finanças que não chama o Ministério Público a auxiliá-los. Então, nós continuamos a reboque. Temos que dar a nossa opinião, fazer o nosso controle em cima do leite derramado, né? Então, veja bem, a minha expectativa, isso que eu queria ouvir sua opinião, saber se é viável que, na prática, a gente consiga, nesse mestrado, com essa turma, fazer alguns tipos fazer reflexões que tenham resultados práticos nessa falta de articulação, sabe? Nessa falta que traga realmente uma melhor efetividade para o acompanhamento da gestão pública do Estado. Você acha que é um ambiente, é possível, sabe, esse diálogo, essa reflexão sobre o papel desses órgãos, né, para o desenvolvimento da Amazônia, porque se você acompanha, por mais que o tribunal já faça auditorias operacionais, ele faz muito poucas ainda, porque nós temos poucos técnicos e não tem esse diálogo entre as instituições. Discutir, inclusive, a questão dos tribunais de contas, o órgão colegiado, como é que é montado esse órgão colegiado, como é que são representantes da Assembleia Legislativa, quer dizer, como diz a Constituição, isso tira muito a capacidade de independência do órgão, de discussão, de relacionamento com o próprio legislativo, principalmente com o legislativo, a quem ele deve auxiliar. Olha, Vera, eu acho que a articulação dos controles... perdão, eu me antecipei. Posso responder? Fique à vontade, professora. Por favor. Eu entendo que a articulação dos controles é uma das agendas mais difíceis, mais desafiadoras e mais urgentes em matéria de controle de políticas públicas, né? Já fiz referência ao trabalho do professor Fabrício Mota, mas eu acho que é uma agenda de pesquisa vasta, ela não é para uma cabeça só, ela é realmente para uma linha de pesquisadores. Eu gosto de lembrar, tem uma experiência que está comentada num livro que eu editei, que é Judicialização da Saúde e a Visão do Poder Executivo. E na introdução desse livro tem o comentário de um fato que aconteceu na audiência pública da saúde, que aconteceu em 2009, dois ministros foram chamados, um era o da AGU e outro ministro da Saúde. E eles diziam que eles já tinham uma solução para o problema da saúde e faziam referência a uma experiência bem sucedida que estava acontecendo no Rio Grande do Norte. Chamava CIRADs, Comitês, eu não estou me lembrando, de Resolução Administrativa de Disputas da Saúde, uma coisa assim. E no livro, esse livro é uma coletânea que eu organizei junto com a professora Clarice Duarte, lá de São Paulo, e tem vários registros de experiências. Então, tem lá um registro da experiência do CIRADs, tem um registro de uma experiência no Rio de Janeiro, que tinham feito exatamente essas tentativas voluntárias de fazer convênios, de fazer acertos e melhorar a resolução das disputas. Algumas delas permaneceram. Esse é exatamente um ponto em que a pergunta da institucionalidade se apresenta. Porque, às vezes, você tem boas experiências porque você tem boas relações intersubjetivas. Você tem pessoas que trabalham há 10 anos juntas, se conhecem, elas sentam e começam a fazer encaminham um procedimento que dão certo. Só que o que a gente vê, e no livro está relatado isso, que mesmo essa experiência que tinha sido trazida à audiência pública da saúde por 2 ministros de Estado, poucos meses depois, ela é descontinuada, porque ela não tinha suficiente institucionalidade. O regramento era fraco, houve um desentendimento qualquer, uma descontinuidade, as pessoas saíram e aquela experiência se perdeu.
E eu tenho visto a partir daí, então, para falar do terceiro trabalho que vai ser entregue, são 3 agora, a terceira é a Isabela Ruiz, que é uma pessoa que publica, minha coautora, publicou comigo na SPC, está fazendo um trabalho muito interessante, que é o estudo da institucionalidade da legislação do SUAS. O SUAS, o Sistema Único de Assistência Social, é um sistema que foi regrado e colocado em leis, etc., mas agora, justamente no governo Bolsonaro, quando o sistema foi mais necessário, por razões que são muito difíceis de entender, por que foi criado aquele auxílio emergencial, o celular, uma coisa assim, quando já existia uma rede que estava pronta no Brasil, e ela tinha, inclusive, fundamentação legal para fazer o pagamento do auxílio emergencial, e tinha atuação em rede, capilarizada, ela teria condição de proceder de outra maneira. Então, aí você vê que não é testar os limites do direito, quanto que essa institucionalização vale ou não vale. Então, no caso dos controles, há várias experiências já documentadas de boa colaboração intersubjetiva, mas transformar isso numa regra jurídica, numa regra de produção de consenso, numa regra de procedimento, quando a gente tem muitas experiências no Brasil, mas não tem registro disso, não tem isso documentado, a gente tem documentado de maneira isolada, uma pessoa faz e documenta a sua própria. Seria interessante pegar 10 experiências, porque eu tenho certeza que há 10 e há mais experiências nesse sentido no Brasil, de bom relacionamento, de mesas redondas, como foi o CIRADS. Pegar 10 experiências e analisar, por exemplo, do ponto de vista da institucionalidade. Pegar esse caso do CIRADS e entender por que ele não se institucionalizou. Qual seria o caminho de institucionalização? Porque há programas que se institucionalizaram, como eu dei o exemplo do Bolsa Família. Por que um se institucionaliza e o outro não se institucionaliza? Por que um consegue sobreviver quando sai o governante que o criou? Por que o outro não consegue? Aí nós vamos começar a dar as respostas mais próximas da efetividade. Agora, eu não tenho resposta pronta para como é que se torna efetivo um direito. Eu acho que a gente tem que tornar o direito alguma coisa mais afeita à vivência do direito, à realidade do direito, à dogmática do direito, ao regramento do direito, alguma coisa mais afeita a esse tipo de resultado. E para isso precisa pensar em escala, precisa pensar com o vetor da coordenação, que é fundamental, da ação articulada, que é outro aspecto. A gente tem que pegar o que é o DNA da política pública, que é isso, coordenação, articulação, escala ampla, planejamento, tudo isso, e tentar entender aí na lógica de os problemas que cada um vai escolher para examinar. É o que me ocorre agora, Vera, professores. Bem, e assim, muito obrigada, professora Maria Paula, muito obrigada a todos pela presença, muito obrigada a todos pela manifestação, pelas manifestações. Assim, nós encerramos, então, a nossa aula, que realmente foi magna, de início deste curso. Eu espero que tenhamos um ano letivo de muito sucesso, com muita atividade, com muita produtividade, que a gente alcance aí daqui a 2 anos a possibilidade de ver todas e todos com as suas defesas realizadas a contento. Assim, eu desejo boa noite a todas e todos, inclusive aqueles que nos assistem pela nossa página do Facebook. Muito obrigada pela presença. Até, então, as próximas. Professora Maria Paula, esta aqui é a sua casa. Sempre que precisar ou quiser, ou mesmo quando tiver uma nova atividade, queira compartilhar, nós estamos aqui bastante abertos. Tá bem? Muito obrigada pela sua disponibilidade de tempo. Muito obrigada, Andresa. Desejo o maior sucesso para esse programa, que começa muito bem. Felicidades para todos, parabéns por ter posto de pé esse programa, e felicidade aos alunos e alunas aí. Muito sucesso. Boa noite. Obrigada. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Verena, pode parar a transmissão.